Bom dia, nono ano, bom dia, meus queridos. Amores, hoje a nossa aula de história é sobre Guerra Fria, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse período que vai se iniciar logo após, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, né? A Guerra Fria, ela se inicia a partir do final da Segunda Guerra Mundial em 45 e ela vai terminar apenas em 1991. E nesse momento, né, da Guerra Fria, por que esse nome, professora Gabi, Guerra Fria? Porque não houve um enfrentamento, vamos dizer assim, militarmente entre as duas grandes potências que vão emergir nesse período aqui. Que potências são essas? Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos defendendo a ideologia do capitalismo e a União Soviética levantando a bandeira do socialismo. Então, essas duas grandes potências que foram aliadas durante a Segunda Guerra Mundial, após o fim da Segunda Guerra, elas acabam o quê? Elas acabam, de certa forma, formando ideologias diferentes, duas grandes frentes, né, que vão governar o mundo. E aí a gente vai conhecer o que a gente chama de Guerra Fria, que nada mais é do que uma disputa ideológica, porque entrar em conflito diretamente entre si, essas duas grandes potências nunca entraram. A Pro vai compartilhar com vocês agora a nossa apostila, tá? Então a gente vai seguir ali o nosso apostilado, vocês vão seguir junto com a professora Gabi. A Pro até grifou ali para vocês, parte ali da nossa apostilinha, para vocês poderem também assistir, tá bom? Para vocês poderem ver junto com a Pro. Assistir não, né? Ver junto com a Pro. Então vamos lá. Vou colocar aqui, só vou aumentar, para vocês poderem enxergar um pouquinho maior ali. Vamos então lá para o nosso capítulo 8, né? A Guerra Fria. Vamos voltar então nesse capítulo rapidamente. Vamos lá, amores. A gente começa aqui o capítulo, né? Que ali a gente tem uma imagem que justifica, né? O nome do capítulo é O Mundo Pós-Segunda Guerra Mundial. Como que o mundo ficou após a Segunda Guerra Mundial? Como que ficou a economia desses países envolvidos na Segunda Guerra Mundial após o fim desse conflito? Então, ele traz ali para a gente, na abertura desse capítulo mesmo, já uma imagem, né, do Armstrong chegando à Lua, né, dos Estados Unidos, mandando, né, os seus cientistas, seus astronautas à Lua. E ali ele traz uma frase que é famosa do Armstrong, né, onde ele fala: é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. A frase dita pelo astronauta estadunidense Neil Armstrong é bastante simbólica, pois se refere à chegada do ser humano à Lua em 1969. Essa conquista foi resultado da corrida espacial que vai ocorrer, né, justamente após a Segunda Guerra Mundial. Sua realização mostra o quanto o mundo parecia mudar rapidamente. Então, a gente está vendo ali o Armstrong, né? E as suas pegadas na Lua. Ah, mas aqui não é o Armstrong, não, né? A astronauta Aldrin em pé, próximo à bandeira dos Estados Unidos. Vamos lá, então. Começando ali esse contexto do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, então, é um conflito que vai durar de 1939 a 1945. Essa guerra vai contribuir para aprofundar uma crise que já assolava os países europeus, que já haviam passado pela Primeira Guerra Mundial. Então, a economia deles após a Primeira Guerra Mundial já não tinha, vamos dizer assim, se estabilizado, e eles começam um outro conflito mundial. Com isso, né, as economias europeias vão entrar em grande decadência após a Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, Estados Unidos e União Soviética vão sair desse conflito, vão emergir desse conflito como duas grandes potências econômicas e militares no mundo. Então, ali, aqui, como é a apostila da professora, né, então já está respondido. Eu vou pedir para vocês completarem aí na apostila de vocês. São algumas imagens que mostram alguns eventos principais, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem ali na primeira imagem, né, a Batalha de Stalingrado, que marcou a retomada dos soviéticos, né, na cidade deles, que vai começar o período da rendição da Alemanha. Então, uma imagem importante desse período ali, a Batalha de Stalingrado, um soldado ali segurando a bandeira vermelha. A gente também tem ali essa imagem de fevereiro de 43, nós temos ali uma imagem de agosto de 44, quando o general Charles de Gaulle caminha pela Avenida Champs-Élysées, né, após Paris ter sido libertada do domínio nazista. Nós temos aqui uma outra imagem de maio de 45,
Com os ataques aliados e o suicídio de Adolf Hitler, em maio de 1945, a Alemanha se rendeu. O conflito armado estava encerrado na Europa. Entretanto, o sofrimento da população persistiu por muitos anos. E ali uma outra imagem de agosto, em 45, um correspondente de guerra está nos escombros, olhando para as ruínas do ataque nuclear de Hiroshima, ruínas deixadas pelo impacto do lançamento da bomba atômica na cidade de Hiroshima. Lembrando que a bomba atômica foi lançada em Hiroshima e depois em Nagasaki. Os Estados Unidos não precisavam lançar a bomba em Nagasaki, mas eles lançam aquela bomba para demonstrar que eles estão ali todo poderosos, que eles dominam essa tecnologia, né? Aqui a gente tem uma questão do Capitão América, né? Olha lá, vamos colocar ali. Ele traz assim, ó. Com a sua entrada no universo dos gibis, o Capitão América chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito, aplicando um supapo no Führer, só poderia ganhar destaque. E o sucesso não demoraria muito a chegar. Então a gente enxerga ali na capa do Capitão América, né? O Capitão América ali dando um supapo no Hitler, né? Que era chamado de Führer, correto? Aí ele tem ali a questão pra gente, né? Ó, a primeira capa da edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos. Perceba então que esse gibi, Capitão América, ele surge nesse contexto da Guerra Fria, nesse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, para demonstrar todo o poder dos Estados Unidos, né? Então, ali, o que ele está querendo dizer? A alternativa correta é a letra B, é os regimes totalitários. O que ele era contra, né? Os regimes totalitários da Segunda Guerra Mundial. Que regimes eram esses? Nazismo, fascismo, e também tinha lá o stalinismo também na Rússia. Vamos falar então um pouquinho aqui do que foi essa Guerra Fria. Eu já expliquei para vocês o porquê do nome, porque não foi um conflito direto, armado, de guerra, mas muita coisa aconteceu no mundo, meus queridos, durante esse período da Guerra Fria. Peço até que vocês coloquem aí na frente da Guerra Fria, aqui na frente de vocês, de quando a quando vai durar essa Guerra Fria. Ela se inicia em 1945 e ela vai terminar em 1991. E nesse período aqui, muita coisa vai acontecer. Vai acontecer, por exemplo, Guerra das Coreias, vai acontecer revolta contra os cubanos, Estados Unidos brigando com Cuba, vai acontecer corrida espacial, corrida armamentista. Então, vamos entender o que é essa Guerra Fria, de modo geral. O que se viu nos anos seguintes, após 1945, foi uma disputa entre estadunidenses e soviéticos. Ambos queriam garantir influência política e econômica sobre o maior número possível de países, além de mostrar que seus valores culturais e sociais eram melhores e superiores. Essa disputa nunca se deu de maneira direta, nunca se enfrentaram, ou seja, né, nunca foi um conflito militar, armado diretamente. Então, como que essa guerra vai se desenvolver, professora Gabi? Como se dá o desenvolvimento, primeiramente, de uma disputa ideológica, ou seja, eu, Estados Unidos e o sistema capitalista somos superiores ao socialismo da União Soviética. Ou vice-versa, nós aqui da União Soviética somos superiores. É uma ideológica, é da ideologia de qual tipo de economia seria melhor para o mundo, vamos dizer assim, ok? Estados Unidos e União Soviética tinham o objetivo de atrair países para suas zonas de influência. Então, isso é muito comum nesse período aqui. Por quê? Porque quanto mais países eu tenho sobre o meu domínio, mais poderoso eu fico. Então, vamos pensar assim: Estados Unidos e União Soviética. Quanto mais gente eu trouxer para o meu lado, quanto mais países seguirem os meus pensamentos, a minha doutrina, a minha propaganda ideológica, eu vou ter mais poder. Aqui também ele vai falar sobre as propagandas. As propagandas, igual a gente viu ali do Capitão América, vão ser muito utilizadas na Guerra Fria. Por quê? Para trazer esses países para as zonas de influência dessas duas grandes potências. Então é para mostrar as vantagens e as desvantagens. Então eu sempre vou criticar o meu inimigo e vou sempre ressaltar os meus pontos positivos. Eu não vou falar mal do regime que eu faço parte, ok? Então as propagandas ideológicas tinham muito isso. A gente vai ver aqui uma propaganda ideológica que vai ressaltar muito o estilo de vida americana, né? O estilo de vida estadunidense, o American Way of Life, que a gente vai ver aqui, ó. A gente vê ali trabalhadores recebendo pacotes de ajuda.
A gente vê ali o carteiro todo feliz, entregando lá os presentes de Natal, né? Então, a gente vê ali um cartão, então isso demonstra, né, como era a vida dos estadunidenses. Então, isso vem para ressaltar esse modo de vida, vamos dizer assim. Outro ponto que vai, além de como que eu vou trazer país para minhas zonas de influência? Eu vou utilizar a propaganda, ok? É o primeiro ponto. Mas vai acontecer alguma. O segundo ponto que a gente pode colocar aqui é que essas nações poderosas elas vão fornecer empréstimos aos países que estão passando por dificuldades econômicas. Foi uma outra maneira que eles encontraram para estabelecer uma certa dependência desses países. Então, eu faço uma propaganda ideológica e ainda ajudo os caras financeiramente. E com isso, como eles. Gente, porque pensa bem, para quem está lá tudo endividado, vamos dizer assim, você faz um empréstimo, dificilmente você vai conseguir pagar em dia aquele empréstimo. Ou seja, eu crio uma certa dependência de quem eu emprestei, eu vou acabar dependendo sempre dessa pessoa. Então, é uma outra maneira também que essas duas potências têm para trazer pessoas para suas zonas de influência, né, das duas grandes potências. A gente está vendo ali um plano que foi criado em 47 pelo presidente estadunidense, o Truman, que ele vai falar em um discurso para os integrantes do Congresso estadunidense, lá onde ele fala assim, que é preciso combater o socialismo, a gente tem que combater o socialismo que está impregnado lá na União Soviética. Para isso, a gente precisa reconstruir os países que tiveram, vamos dizer assim, da Europa Ocidental, que sofreram com o abalo da Segunda Guerra Mundial. Então, vai criar-se um projeto de reconstrução, de emprestar dinheiro para esses países que participaram da Segunda Guerra Mundial, para que eles possam se reconstruir economicamente. Ou seja, por que ele fala isso? Vamos fazer isso antes que os soviéticos façam primeiro que a gente. Esse sistema que ele vai falar desse empréstimo em dinheiro vai ser criado, né, durante o governo do Truman. Ele vai ser chamado de Plano Marshall, tá? Ele foi criado, por que ele recebe? Professor, por que ele recebe o nome do presidente que pensou nessa teoria? Não, ele vai receber o nome do secretário de Estado, o George Marshall, que é ele que vai concretizar esse plano. O que esse plano consistia? No envio de verbas, de tecnologia e de mão de obra especializada para apoiar a reconstrução de países destruídos pela guerra. O objetivo de tal esforço era aprofundar a relação desses países com o bloco capitalista, ou seja, eu vou atrair essas pessoas para minha zona de influência. Outra coisa que vai ser criada ali pelos estadunidenses vai ser a Organização do Atlântico Norte, a OTAN, que é uma força militar formada e mantida com a finalidade de evitar os avanços das ideias comunistas em território capitalista, ok? Aqui a gente viu ali, ó, esse cartaz que foi muito usado ali durante a Guerra Fria, né? A gente vê lá assim, ó, por causa da tendência de adesão ao socialismo por países onde a fome e a desigualdade atingiam grande parte da população, o auxílio econômico para a reconstrução não era uma forma de manter os países sob o regime capitalista. Nas palavras de George Marshall, a solução está na quebra do ciclo vicioso e no resgate da confiança do povo europeu no futuro econômico de seus países e da Europa. Percebam aqui, ó, a gente vê ali a bandeira dos Estados Unidos fazendo toda essa engrenagem de outros países ali, ó, funcionar. Ou seja, eu, Estados Unidos, empresto dinheiro para todo esse povo aqui, esse povo torna-se meu dependente e eles vão rodar o quê? Conforme o que eu for pedindo para eles, tá? Então, é isso que ele vai trazer ali para a gente, esse catavento ali.